Olá, tudo bem? Eu sou a Jussiane de Melo Gomes e estou aqui para gravar mais um vídeo do nosso estágio híbrido de extensão de diferentes contextos, juntamente com a minha colega Daniele Caroline Arnold. E nós estamos gravando esses vídeos, do nosso estágio, com o tema a globalização e o excesso de lixo gerado. E hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre a educação ambiental, A gente vai estar falando um pouquinho sobre isso hoje. Além de grandes reuniões e conferências mundiais, nacionais e locais, da formação de leis e políticas voltadas à preservação e à conservação ambiental, da formação de riscos ambientais em várias escalas, o envolvimento da sociedade é um aspecto fundamental, de fundamental relevância para revermos o triste e absurdo quadro de degradação ambiental do nosso tempo. Apostar em processo de desensibilização e conscientização da população com a questão ambiental constitui-se numa premissa de caráter urgente no mundo contemporâneo. Então, o que está querendo dizer aqui, que além de grandes reuniões e conferências mundiais, nacionais e locais, além da formação de leis e políticas voltadas à preservação e conservação ambiental, da formação de risco ambiental em várias escalas, o envolvimento da sociedade é um aspecto fundamental, de fundamental relevância para revertermos o triste e absurdo quadro da degradação ambiental do nosso tempo. Sabemos que com o avanço da tecnologia, o excesso de lixo que é gerado em decorrência do aumento dessa globalização, tem se gerado bastante, Então precisa haver essa conscientização, além de tudo, além da questão de reuniões, de conferências mundiais, nacionais, locais, precisa haver uma conscientização da população. A maneira como o homem, como indivíduo e sociedade, percebe e convive com a natureza passa por gradativa mudança, de modo que atualmente a humanidade não pode mais se ver como o centro do planeta, mas apenas como parte de um sistema mais amplo. Nesse sentido, a educação ambiental surge como uma estratégia-chave para o homem conhecer e reconhecer a si mesmo e ao ambiente no qual é parte integrante. Desde Russell, para quem a natureza é o nosso primeiro mestre, encontramos inúmeras correntes pedagógicas que concordam com tal prerrogativa, indicando o meio ambiente como fonte educativa e o caminho de aprendizagem. Novo Vila Verde, 1996. Então, como diz aqui, temos que surgir, tem que surgir essa educação ambiental, para que possamos nos dar conta do que nós estamos vivendo nesse mundo, nesses dias atuais. A educação ambiental, tema corrente nas conferências da ONU, foi aceita oficialmente apenas em 1968, quando foi publicado o documento Estudo Comparativo sobre o Meio Ambiente na Escala, firmado por 79 países. Para Krusprack, 1998, esse documento aponta conceitos primordiais para a educação ambiental, indicando que o estudo do meio ambiente começa pelo entorno imediato e progride gradativamente para os ambientes mais distantes, além de indicar o ambiente não apenas como o entorno físico do homem, mas também compreendendo aspectos sociais, culturais, políticos e entre outros. Krusprack, 1998, página 28, considera ainda que por esse estudo ficou claro que a educação ambiental não deveria constituir-se em uma disciplina específica no currículo das escolas, tendo em vista sua complexidade e interdisciplinaridade.
4 anos após o lançamento desse documento, em 1972, o papel da educação ambiental volta a ser revoltado na Declaração sobre o Meio Ambiente Humano, a ONU 1972, fruto da Conferência de Estocolmo. Entre os 26 princípios básicos enumerados ao fim desse evento, evidenciamos o número 19, que trata da educação ambiental, que diz o seguinte: é indispensável um esforço para a educação em questão ambiental, dirigida tanto às gerações jovens como aos adultos e que preste a devida atenção ao setor da população menos privilegiada, para fundamentar as bases de uma opinião pública bem informada e de uma conduta dos indivíduos, das empresas e das coletividades inspiradas no sentido de sua responsabilidade sobre a proteção e melhoramento do meio ambiente em todas as dimensões humanas. É igualmente essencial que os meios de comunicação de massa evitem contribuir para a deteriorização do meio ambiente humano e, ao contrário, difundam informações de caráter educativo sobre a necessidade de protegê-la e melhorá-lo, a fim de que o homem possa desenvolver-se em todos os aspectos. A ONU 1972. Passado 3 anos da Conferência de Estocolmo, em 1975, foi lançado pela ONU, com enfoque interdisciplinar, o Programa Internacional de Educação Ambiental, que atesta a necessidade de aproximação entre a questão ambiental e o ensino formal. Esse programa serviu como embasamento para ações coordenadas no âmbito educativo por todo o mundo até hoje. Frutos iniciais do PIEA, a Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental, ocorrida em 1977 em Tbilisi, na Geórgia, na época pertencente à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, é considerada o marco mais importante para a educação ambiental. Lima, 2008. Esse evento se propôs a transportar dos principais problemas ambientais das sociedades contemporâneas e do comprometimento da educação como ferramenta preventiva e paliativa a esses problemas. O conceito da educação ambiental foi então aceito de maneira geral, segundo um processo participativo contínuo e dinâmico, cuja pretensão era despertar nos indivíduos uma consciência sobre a necessidade de se alçar um desenvolvimento mais próximo possível de ser sustentável. Lima, 2008. De acordo com Lima, 2008, entre os principais resultados do evento destaca-se aquele que considera a educação ambiental algo universal, que deve atingir pessoas de todas as idades e níveis por meios formais e informais e apresenta uma base interdisciplinar como caráter global e participativo. No Brasil, a educação ambiental é citada legalmente pela primeira vez em 1973, quando foi criada a Secretaria Especial do Meio Ambiente, SEMA, atrelada à Presidência da República. Contudo, segundo Carvalho, 2008, somente a partir dos anos de 1980, principalmente com a criação do Programa Nacional de Educação Ambiental, PRONUEA, em 1984, foram registrados avanços nas políticas que envolvem a educação ambiental, evidenciada como um direito de todos e deveres do Estado brasileiro. Brasil, 1998. Segundo Loureiro, 2008, foi também na década de 1980 que surgiu um novo movimento em torno da educação ambiental, visto que ela era impregnada no conceito conservadores e comportamentalista que se baseavam na sensibilização e transmissão de conhecimento da ecologia pura. Trata-se da visão emancipatória da educação, que por meio de
mais críticos, de um viés mais crítico, se contrapôs à visão dominante e vigente ao propor uma nova concepção na qual os problemas ambientais são vistos como consequência das relações sociais que nos constituem como indivíduo e não mais como consequência da ação individual, né? Então, aqui estamos vendo que, né, os problemas ambientais são vistos como consequência das relações sociais que nos constituem como indivíduos e não mais como consequência da ação individual, né? Então, a responsabilidade é de todos, né? Assim, sobre esse ponto de vista, não é mais possível pensar em um desenvolvimento sustentável, pleno, sem que haja uma profunda mudança nos padrões societários vigentes. Segundo Carvalho, 2008, a forte tradição da teoria crítica no cenário educacional brasileiro, após os anos de 1980, propiciou o desenvolvimento de uma educação ambiental crítica, com forte preocupação social e apelo popular. Nesse contexto, Murga, 1994, ressalta o papel complementar entre a educação ambiental formal e a educação ambiental informal. Para ele, a educação ambiental formal é aquela realizada por meio de instituições de ensino e devidamente planejada e regulada nos mais diversos âmbitos escolares, seja na educação básica, seja na universidade. E a educação ambiental informal é aquela levada a cabo fora do sistema educativo oficial, mediante a transmissão informal do conceito ambiental, que, segundo Carvalho, 2008, se agregam a conhecimentos vernaculares e populares, cumprindo um papel essencial na defesa e melhora do meio ambiente por meio de ações coletivas e participativas no âmbito político, social e cultural. Os processos formais e informais são complementares, e suas abordagens devem ser feitas de modo que a educação ambiental se torne um instrumento de auxílio na recuperação dos ambientes degradados em vários estágios pelo mundo todo. Para além de sua particularidade para com o meio ambiente, a educação ambiental visa, uma última instância, superar o presente cenário social, econômico, político e cultural tão fortemente marcado pela excludente desigualdade da vida humana no planeta. Para Rigota, 2007, a educação ambiental propõe ações que vão além da conscientização das pessoas sobre o uso racional dos recursos naturais. Trata-se da participação da sociedade nas questões ambientais por meio de discussões e decisões sobre o futuro do planeta. Essa educação, porém, difere de que conhecemos na prática pedagógica, ainda utilizada em larga escala nas escolas, como a transmissão de conhecimento sobre ecologia ou sobre a história e geografia de outros povos e lugares. O autor afirma que o cidadão conseguir colaborar com alternativas ambientalistas, é necessário que ele possa estabelecer um diálogo entre as gerações, culturas e hábitos diferentes. Para o empoderamento das comunidades, é preciso desenvolver uma educação voltada ao seu lugar, sua história e seu ambiente. De outro modo, o processo educativo atuará de forma a alienar as populações da própria identidade. Então, precisa, como diz aqui, né, precisa haver essa colaboração, né, com alternativas ambientalistas, né, que é necessário que ele possa estabelecer um diálogo entre as gerações, né, entre as culturas e hábitos diferentes também. Entende-se que os processos educacionais no âmbito do meio ambiente têm como
mote a formação de cidadãos conscientes e críticos do seu papel na sociedade. Os problemas enfrentados na atualidade não são frutos de ações individuais isoladas, mas de ações resultantes de um processo produtivo, concentrador de riquezas e disseminador da pobreza, características primeiras de uma sociedade industrial capitalista excludente. A educação ambiental, nesse contexto, ajuda a despertar a consciência socioambiental da criança, jovens e adulto, educando e promovendo amplas reflexões acerca da sociedade e no meio na qual estão inseridos. Então, aqui está falando sobre a educação, os processos educacionais no meio, no meio ambiente, e tem como forte a formação de um cidadão consciente e crítico do seu papel na sociedade, Também vem nos ensinando a nós. A educação ambiental ajuda a despertar a consciência socioambiental de criança, jovem e adulto, educando e promovendo ampla reflexão acerca da sociedade e do meio no qual estão inseridos. Porque se nós tivermos crianças, jovens e adultos com uma conscientização acerca de cuidar do meio ambiente, de cuidar do lugar que nós estamos, por mais que nós tenhamos esse avanço da tecnologia, essa globalização, mas com crianças, com jovens, com adultos conscientes, nós vamos conseguir viver de uma forma melhor, Tomando um viés bastante críticos, corroboramos o pensamento de Rodrigues, 2009, que acredita que as grandes reuniões, conferências e documentos são elaborados e firmados a fim de representar, na verdade, os interesses dos líderes de Estado e das grandes corporações que visam cada vez mais os lucros e a continuidade de suas atividades exploratórias. Por isso mesmo, eles são parcialmente ou nem são cumpridos ou praticados. Não é difícil encontrar, até mesmo no meio acadêmico, pesquisas financiadas por grandes empresas que desejam estudos qualificados para garantir melhor aplicação de seus investimentos. Da mesma maneira, encontramos consultorias técnicas que vendem relatórios, muitas vezes equivocados, para obter licenças ambientais, como exemplo para a construção de grande empreendedorismo econômico. De certa maneira, estamos assistindo à formação de uma sociedade utópica, que cria políticas de sustentabilidade ambiental, tolerância zero para com o desmatamento, gestão de bacias hidrográficas, delimitação de áreas de preservação, gestão ambiental e preservação consciente e etc. Ou seja, trata-se de um discurso alicerçado como uma máxima de bem-estar social e bem comum. Contudo, o bem comum torna-se completamente comprometido quando se faz necessário a distribuição da riqueza. Burgos, 2009, explica bem essa sociedade perversa ao comentar a situação das atividades não formalizadas dos catadores de lixo, que em muitas ações de governo são supostamente inseridos no sistema econômico, passando a falsa ideia de cidadãos com qualidade de vida, embora vivam uma situação de pobreza e miséria, sem a devida inclusão e bem-estar. Então aqui Burgos está explicando, exemplifica bem, que essa sociedade perversa, que nós estamos, ao comentar a situação das atividades não formalizadas, dos catadores de lixo, que
em muitas ações do governo, né, eles são supostamente inseridos no sistema econômico, mas que não passa apenas de uma farsa, né, de uma falsa ideia de cidadão com qualidade de vida. Embora eles vivam uma situação de pobreza e miséria, sem a devida inclusão e o bem-estar, né, sem os direitos que cada cidadão tem, né? Então, a gente abordou questões contemporâneas que envolvem a temática ambiental, né, e principalmente seu aspecto político, né? Também a gente falou sobre os debates, né, envolvendo o futuro das sociedades humanas, são sempre travados nessas convenções e, portanto, fazem da educação ambiental, a qual abordamos nesse capítulo, né, falando sobre isso, né, sobre esse assunto, né. Trata-se de uma ferramenta importante para garantir que as próximas gerações se atentam para a realidade ambiental de maneira crítica e consciente, né? Se nós tivermos, como foi falado antes, nós tivermos já desde pequenininho, né, as crianças, os jovens, os adultos, consciente, com toda certeza nós teremos uma sociedade mais digna, né? Teremos um ambiente, o lugar onde nós moramos, onde nós convivemos, né? Se todos nós estivermos conscientes, nós vamos ter um lugar melhor, né? Beleza? Então, por hoje é isso.